afasta de mim esse cálice. Presta bem atenção a esse texto, essa palavra maravilhosa. Então chegou Jesus com eles em um lugar chamado Getsemane, e disse ao seu discípulo: assentai-vos aqui, enquanto eu vou além orar. E levantando consigo Pedro, e os dois filhos, e Zebedeu começou a entristecer e angustiar-se muito. Então disse-lhe: a minha alma está cheia de tristeza até a morte, ficai aqui e velai comigo. E indo um pouco mais para diante, postou-se o seu rosto, orando, dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou adormecido e disse a Pedro: então nem por uma hora pudesse velar. Vigiai, orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Olha que texto maravilhoso. Mas eu quero ler também, lemos em Mateus. Vamos ler em Lucas, o mesmo texto, mas eu quero alguns pontos desse capítulo aqui, E saindo costumava para o Monte das Oliveiras, também os seus discípulos seguiram. E chegando àquele lugar, disse: orai para que não entreis em tentação. Vou pegar alguns versículos só desse aqui. E diz assim: apartando a cerca de um tiro da pedra, pôs-se de joelho a orar. E disse: Pai, se queres, passa de mim esse cálice, todavia que se faça a minha vontade, mais a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que lhe confortava. Posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se grande gota de sangue e corria até o chão. E levantando-se da oração, veio aos seus discípulos e achou dormindo de tristeza. E disse: por que estáis dormindo? Levanta e orai, para que não entreis em tentação. Olha esses dois versículos desse aqui, depois voltamos para Mateus. Jesus falou aqui, o versículo Lucas 22, 40. Quando chegou àquele lugar, disse: orai para que não entreis em tentação. Muitas vezes as tentações, as diversidades, os problemas vêm porque nós deixamos de orar. Olha o que Jesus falou: orais para que não entreis em tentação. Aí vamos lembrar um pouquinho. Lembra da oração do Pai Nosso? Jesus ensinando os discípulos, quando Jesus: Senhor, ensina-nos a orar. Que Jesus vem dizendo sobre o Pai Nosso, que está no céu e tal. Aí um dos versículos diz assim, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Então Jesus, lá no início, no capítulo 6, ensinava os discípulos a orar e dizia, na sua oração, dizia assim, não me deixe cair em tentação. Porque sabemos que o diabo, nosso adversário, ele trabalha para tentar levar-nos a deslizar a nossa fé, fazer-nos pecar, a errar, a cometer coisas que desagradam a Deus. E Jesus vai para o monte de Getsemane, ali, o Monte das Oliveiras, para orar, e conduz os seus discípulos a ir com ele. E diz assim, orai comigo, para que não entreis em tentação. E muitas pessoas, nossos dias atuais, vemos tantas quedas espirituais, tantas pessoas cometendo deslício espiritual, porque não têm levado uma vida de oração. Frequenta os cultos, participa até do evangelismo, tudo, participa até do trabalho de oração, mas não leva uma vida de oração. Jesus foi um dos maiores exemplos de oração. A Bíblia diz que, em vez de quando ele estava ali nos grandes acontecimentos, milagres, mas a Bíblia diz assim, e Jesus retirou-se para orar. E eu te pergunto, você tem tirado um tempo na tua vida para orar ao Senhor? Para agradecer a Deus? Ou você tem dizendo, pastor, eu não tenho tempo para orar.
Não me sobra tempo para orar. Será que não? Porque o tempo é nós que administramos. A Bíblia diz, há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Há um tempo específico para você orar, buscar a Deus, clamar a Deus, e muitas vezes você não tem reservado esse tempo. E ele diz nesse versículo, e diz, orai para que não entreis em tentação. Então Jesus nos orienta, porque muitas vezes somos tentados e caímos na tentação, porque não levamos uma vida de oração. E naquele outro versículo que eu li aqui ainda, ele diz assim, levantando em oração, veio para contar com seus discípulos, achou dormindo e triste, e disse-lhe, por que estáis dormindo? Levantai e orai, para que não entreis em tentação. E isso está em Lucas, esse versículo é o 46. Então Jesus bate 2 vezes nesse capítulo, instruindo os seus discípulos a viver uma vida de oração, de jejum, de consagração. A Bíblia diz assim, ó, chegai-vos a mim e eu chegarei a vós. Porque quando nós chegamos a Deus, como, pastor? Em oração. Como chegamos a Deus? Buscando a sua presença. A Bíblia diz, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai o seu nome enquanto está perto. E muitas vezes, nesses últimos dias, as pessoas estão tão distanciadas de Deus, distanciadas do caminho do Senhor, e por isso têm caído nas tentações, têm deixado a desejar na sua fé, na sua caminhada, na sua comunhão com Deus. Muitas pessoas têm deslizado na fé e têm parado. E a Bíblia diz que no mundo, nos últimos dias, os dias serão tenebrosos. E a Bíblia diz que Jesus, agora voltando para Mateus, Jesus vai para Mateus, nesse capítulo, nós lemos o mesmo assunto. Aí a Bíblia diz que Jesus estava passando, sabia que ia ter que se entregar na cruz pelo meu e pelos seus pecados. Mas ele sabia que esse cálice era difícil ser tomado. Já pensou você morrer pelo pecado dos outros? Ser castigado pelo erro dos outros? Uma vez eu tentei experimentar isso. Eu me lembro na minha infância, minha mãe era católica, devota a alguns santos. Aí uma vez a minha irmã, mais velha, acima de mim, quebrou uma das imagens da minha mãe. Se eu não me engano, era de Luzia, isso que eles chamam de Santa Luzia. Quebrou. E aquele dia era o aniversário dela, da minha irmã. E ela, com medo de apanhar, ela pediu para mim assumisse a culpa para que não apanhasse. Acredita você, não consegui. Imagine Jesus assumindo a culpa da humanidade. A Bíblia diz que a culpa da humanidade caiu sobre ele, a qual a Bíblia diz que Jesus falou, Senhor, eu estou sozinho. Agora eu te pergunto, Deus abandonou Jesus? De maneira nenhuma. Porque Deus é onipresente, onisciente. Mas a situação dele era tão grande. Lembra Isaías 55? O que nos separa de Deus é os nossos pecados. Os nossos pecados separam nós de Deus. O pecado da humanidade estava toda sobre Jesus. As trevas do mundo estava tudo sobre Jesus, que impedia de Jesus ver Deus na vida dele. E é muitas vezes isso. Jesus sabia que ia ter que beber aquele cálice, ia ter que passar por aquela situação, e ele olha para aquela situação, Senhor, se possível, Senhor, se possível, tira, faça de mim esse cálice. Jesus pedindo isso, porque muitas vezes a luta é grande, a adversidade é grande, nós olhamos para o problema e dizemos, Senhor, não vou conseguir, jamais vou conseguir passar por essa situação, Senhor, me ajude, Senhor. E a Bíblia diz que Jesus cai de joelho, ora a Deus, e pede aos seus discípulos, me ajude em oração. Porque tem momento que nós não vamos conseguir sozinhos. Precisamos de ajuda. Precisamos de pessoas, amigos, companheiros, colegas. Nos ajudem em oração. E naquela hora Jesus pede ajuda, apoio. Meus discípulos, me ajudem em oração. Enquanto Jesus estava orando, sabe o que os discípulos estavam fazendo? Dormindo.
E muitas vezes, muitas noites, muitas pessoas estão chorando, gritando, e muitos crentes passando a noite toda dormindo, em vez de estar orando. Deus, tenha misericórdia daquelas pessoas que nesse exato momento estão passando por momentos difíceis. Aquelas pessoas que estão pensando em suicídio, aquelas pessoas que estão pensando em jogar a sua vida fora. E muitas vezes não temos clamado ao Senhor para esta madrugada. E a Bíblia diz: eu amo os que me amam, os que de madrugada me buscam me acharão. E Jesus falou para os seus discípulos: vem cá, será que vocês não podem velar comigo nem uma hora? E tantas pessoas, agora para concretizar, não conseguem passar um momento, 5 minutos, 10 minutos, tampouco uma hora com o Senhor. E o finalzinho desse texto que eu li em Mateus capítulo 26, 41, diz assim: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Muitas vezes vemos as pessoas alterar esse versículo, dizer assim: orai e vigiai. Mas a Bíblia não diz orai e vigiai. A Bíblia diz vigiai e orai. Vigiar você deve fazer 24 horas. Orar, tu pode orar 10 minutos, meia hora, 40 minutos, mas o vigiar é 24 horas. Está conosco também ela, minha amiga Stephanie Santo. Paz do Senhor, irmã Stephanie. E aí o que acontece? Pessoas oram muito e não vigia nada. Lembra daquela passagem de Gideões, quando selecionou os homens que iam para a batalha? Era 32 mil homens, fechou em 300 e a batalha foi vencida. E qual era o segredo? Quando beber água, estar atento, vigiando. E muitos crentes oram até muito, jejua muito, mas não vigia nada. E essa é a preocupação. E Jesus diz: vigiai, 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 porque o vosso adversário runge como um leão, está ao teu redor. Vigiai. Certa vez ele falou: Pedro, Satanás pediu para andar na tua vida. Vigiai, Pedro. Certa vez Deus falou para Caim: Caim, o pecado está às portas, vigia. E muitas vezes estamos deixando de vigiar. E muitas vezes temos caído na nossa caminhada, na nossa jornada. E há o versículo que nós estamos concluindo de vigiar e orar. Vigia e ora, ora e vigia, vigia e ora. Tem que andar junto as duas coisas, para que não entreis em tentação. Muitas vezes você diz: Senhor, eu não aguento essa tentação, não aguento essa prova, essa dificuldade, porque não tem orado nem vigiado. E por isso tem caído. Começaste no espírito e terminaste na carne. E diz assim: na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mas não usa isso, que a carne é fraca, para pecar. Não acha que o pecado é a vitamina para alimentar a tua carne, não. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então tem que mortificá-la, tem que cuidar dela para não pecar, para não cometer algo que desagrade a vontade de Deus. Então mesmo Jesus mostrou que no momento de adversidade, o melhor caminho é a oração. Jesus poderia estar reclamando, dizer ao Senhor: o problema não é meu, o problema é da humanidade.